Bom dia, graça e paz do nosso Senhor. É tão bom podermos estar pela manhã diante da Palavra de Deus e hoje temos um salmo extraordinário de arrependimento, de confissão, um salmo que é uma demonstração e que ficou escrita para registro de arrependimento de Davi, como ele confessa o seu pecado, como ele clama ao Senhor que possa renovar aquele espírito reto, que possa perdoá-lo, aceitá-lo. Então é um salmo que fala muito aos nossos corações. É o Salmo 51, vários cânticos foram escritos baseados nestes versículos. Um que costumamos cantar muito é: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esse é o versículo 10, mas vamos ler então o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque tu não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmo 51 é um salmo magnífico. Um salmo de confissão. Eu não sei quantas vezes eu já orei este salmo. Sim, porque podemos orar salmos. Podemos ir aos salmos e fazer as nossas palavras, as palavras do escritor. E aqui há uma oração, há um ensino tão grande. Há um clamor, começa no versículo 1 por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E sabem, já falámos sobre isso, benignidade tem a ver com graça, com favor imerecido. No Antigo Testamento e nos Salmos a palavra benignidade aparece muito repetidamente. E neste salmo vamos entender isso mesmo, porque Davi não merecia de todo perdão. Se vamos olhar no sentido humano, ele tinha cometido um adultério, ele tinha cometido um homicídio, ainda que não diretamente, mas foi o mentor, arquitetou essa morte na sua mente. Para nós hoje, que temos o centro de justiça, dizemos não há perdão. Essa pessoa deveria ser devia ser deposto do seu posto. Porque é que Deus o perdoou? Como é que é possível algo assim? Nós não entendemos. Mas entendemos da perspectiva de Davi que ele, louco, embriagado pelo pecado, ele cometeu dois pecados. Aliás, um abismo chama outro abismo. E ao desejar, no tempo em que os reis, diz lá no texto original, quando no livro de Samuel nós encontramos o relato deste pecado, diz que nos dias em que os reis iam à guerra, Davi ficou em casa. E em vez de guerrear, em vez de planear como rei, como líder, como vencer os seus inimigos, ele ficou em casa a descansar enquanto os outros estavam na guerra. E nesses tempos de lazer e de descanso, ele subiu ao terraço do seu palácio
E do terraço, com uma vista única sobre a cidade, ele viu a sua vizinha que se estava a banhar, que estava a tomar banho, e ele desejou aquela mulher no seu coração. Sabem que todos os pecados começam muitas vezes com os olhos ou com os ouvidos, portanto com os nossos sentidos, e o problema é quando descem ao coração. E depois ali no coração, onde nós podemos verdadeiramente na nossa mente vencer essa tentação, porque ninguém está imune à tentação, todos nós somos tentados. Ser tentado não é pecado, pecado é cair na tentação. E ele caiu na tentação, chamou-a para beber um copinho com ela, e depois estavam os dois a adulterar, ela era casada. E tudo isto que nós vemos lá descrito no livro de Samuel, um pecado terrível. Há muita gente que nestes dias de pandemia tem caído também em pecados semelhantes. Os olhos. Os nossos olhos tantas vezes ficam diante de situações que não deveriam estar, e nós somos tentados de tantos lados hoje em dia com a saturação de informação, e há informações boas, há informações ruins, e há tentações claras, principalmente nós temos aqui um termo bíblico que chama-se lascívia. Eu como criança sempre confundia com lexívia, porque é algo que nós não usamos, esse termo jamais. Tem a ver com o desejo quase de instinto, aquele desejo que tem que ser controlado e que tem a ver com sensualidade, com desejo sexual. Talvez alguns de nós passamos muito por isso, e no passado era talvez mais escondido, mas hoje não, hoje é descoberto. Hoje nós vemos a pornografia acessível à distância de um clique, e tantos homens e mulheres têm sido destruídos por essa tentação, destroem as suas vidas, porque é um vício que se torna um vício terrível, destroem as suas famílias, os seus casamentos, e alguns depois vão mais longe, entram em pecados que nem vamos agora aqui nomear. Davi caiu neste pecado, e até ser chamado à atenção, ele ainda estava embriagado com o pecado. Mas graças a Deus, porque Deus tinha um plano para Davi, ele seria o precursor do Messias, ele era um homem que era sincero, mas mesmo no meio da sua sinceridade, ele caiu naquela tentação. E Natã, o profeta, foi ter com ele. E quando Davi caiu em si, percebeu o que tinha feito, ele desejou morrer, ele sentiu-se tão mal, mas Deus lhe dá uma segunda oportunidade. Então aqui no primeiro versículo ele diz: segundo a tua benignidade, ou seja, segundo a tua graça, eu não mereço perdão, o que eu fiz não merece perdão, mas segundo a tua benignidade, tem misericórdia de mim. Então ele apela a esta benignidade do Senhor, este favor imerecido. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Veja só como é que ele coloca: multidão das tuas misericórdias. E depois ele continua esta oração, dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu acredito que depois de ter feito aquilo, como quando nós cometemos um pecado e até verdadeiramente sermos perdoados por Deus e perdoarmos a nós próprios, porque pelo menos ele tem muito com esse problema. A certa altura, depois de alguns pecados que se tornaram os meus pesadelos, a verdade é que até eu me perdoar a mim próprio, Deus perdoou, porque nós quando estamos embriagados e cometemos os pecados não caímos em nós, mas quando o Espírito Santo vem falar connosco, aqui foi Natã, no caso de Davi, mas o Espírito fala connosco, ou no meio de uma pregação, numa meditação que estamos a fazer como esta, o Espírito fala à nossa vida e mostra-nos um pecado grande que estamos a ocultar, a tentar esconder, mas que Deus conhece e nos sonda e sabe tudo o que está em nós. Então, este salmo é muito rico, eu ficava aqui muito tempo, eu vou ter que ser breve. Então, na verdade,
temos que ser perdoados por Deus e perdoar-nos a nós próprios. E aqui nós vemos que ele tinha diante de si o seu pecado, está continuamente diante de mim, está sempre diante de mim. Ele dormia e ele via aquele pecado que tinha cometido. Neste caso até a mulher que ele tinha cobiçado e adulterado agora era a sua mulher, portanto não havia como esconder, não havia como esquecer. Ele tinha mesmo que lidar com isso diretamente e teria que se perdoar a si próprio. Mas aqui ele está a invocar. E ele no verso 4 diz: contra ti somente pequei. Fiz o que a teus olhos é mau, para que eu seja justificado e puro quando julgares. Então, claramente ele sabia que pior do que ele ter pecado contra si próprio, pior do que ele ter pecado contra Urias, pior do que ele ter pecado contra Batseba, contra o povo, contra todas as pessoas que viram e conheceram esse seu pecado, pior do que tudo isso, ele ter pecado contra Deus. Ele não conseguia viver sem a benignidade, sem a graça de Deus. Então ele diz, e ele vai buscar aquilo que representa os instintos. Há um termo bíblico na nossa tradução, chamamos concupiscências, mas a maior parte das pessoas não entende esse termo. Concupiscências são desejos carnais, desejos do instinto mais primitivo que existe dentro de todos nós e que tem a ver muito com o pecado original. Então ele vai buscar isso, o pecado original, de alguma forma. Eis que a iniquidade foi formada, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu sei que tu amas a verdade, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então o contraste, ele vai aqui fazer uma hipérbole e vai buscar até mesmo a formação. Não significa que a sua mãe pecou quando o concebeu, não significa que ele não está aqui a pôr em causa que a sua mãe tinha adulterado ou algo assim, não. Há no sentido em que a gênese pecaminosa estava lá desde o início. Aquela semente de pecado que passou desde Adão e Eva, passou para todos nós. E essa tendência está lá. Então ele agora começa a clamar por perdão. No verso 7, purifica-me com o hisopo. E o hisopo era uma erva que era usada nas purificações. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E que este lava-me não é como passar uma louça suja por água. Que este lava-me, naquele tempo, é como ir para o rio, para a pedra, e torcer a roupa, e bater, e torcer, e pôr em água, e bater, e torcer, e pôr em água, como se fazia antigamente, não é? Aquela roupa que era torcida e que era batida para tirar aquela sujidade. Assim ele estava a dizer: Senhor, faz isso comigo. Hoje nós usamos lexívia, pomos na máquina de lavar em altas temperaturas, mas na altura não havia nada disso. Então ele diz: lava-me desta maneira, bate-me, tira-me, torce-me, tira toda a sujidade que existe dentro de mim para que eu fique mais alvo do que a neve. E agora sim, porque quando nós estamos em pecado, quando nós permanecemos no pecado, a alegria desaparece. E ele sente isso. Ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconda a tua face dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. E depois há aqui estes versículos que nós gostamos tanto, não é? 10, 11 e 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. À luz da nova aliança do Novo Testamento, estes versículos parece que Davi já conhecia Jesus, já conhecia o sacrifício, a graça. É incrível, não é? Ele está a escrever tantos anos, 1000 anos mais ou menos antes disso acontecer. E é incrível. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração puro vem de Deus, a purificação vem de Deus, a santidade vem de Deus. Renova-me um espírito reto, justo, para que eu não fique embriagado nos meus sentidos. Não me jogues fora da tua presença, um pouco como quando Moisés faz aquela oração diante de Deus. O povo tinha pecado e Deus diz: eu já não vou mais convosco nesta caminhada, eu não consigo, porque Deus é santo, Deus não se mistura com o pecado. E Deus diz a Moisés: eu vou enviar um anjo, o anjo vai convosco. E Moisés disse: não, Senhor, tu não me faças levantar daqui se tu não fores connosco. A presença de Deus nos faz descansar. A presença de Deus nos faz descansar. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. É que o Espírito Santo, e aqui ficava tanto tempo a falar sobre isto, o Espírito Santo é aquele que nos avisa, o Espírito Santo é o nosso Consolador, está ao nosso lado, é aquele que nos faz lembrar as palavras de Jesus, é aquele que nos conduz, é aquele que nos guia, é aquele que dá o sinal de alerta. E um dos sinais de alerta quando nós estamos mal é tristeza.
vem uma tristeza que nós não entendemos de onde. É o Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo diz: ou não sabeis que vocês sois o templo do Espírito Santo que habita em vós e não sois de vós mesmos. Nós fomos comprados por um alto preço e o Senhor coloca o penhor, o selo de que somos dele, através do Espírito Santo em nós. E quando nós pecamos, quando nós falhamos, o Espírito Santo se entristece. Não entristeceis o Espírito Santo, está escrito na Bíblia. Então ele diz: não retires de mim o Espírito Santo. Isto aqui é um pouco confuso, porque à luz da doutrina neotestamentária, nós sabemos que quando se aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em nós. Quando nós aceitamos o sacrifício, o perdão, o Espírito Santo vem morar em nós. E o apóstolo Paulo, a doutrina paulina, vem falar muito sobre isto. Mas aqui, profeticamente, está tudo aqui escrito. Não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Lembram-se da alegria da salvação? Vocês tiveram verdadeiramente uma conversão genuína? Quando sentiram o peso dos vossos pecados e sentiram que estavam longe de Deus e pediram perdão ao Senhor. E o Senhor tira o peso do nosso pecado. Uau! E nós naquele dia respiramos mais leve, estamos alegres, estamos felizes. Nós fomos perdoados por Deus. Torna a dar-me esta alegria da salvação. Sustém-me com o espírito involuntário. E ele aqui tem um propósito que eu acho fabuloso. O verso 13. Ele diz: então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Então ele pede por perdão, pede por misericórdia, pede para que Deus aplique a sua graça e o perdoe, para que ele possa um dia também partilhar. Isto é muito interessante. Ele quer partilhar o seu pecado no sentido de como conseguiu encontrar o perdão ao seu pecado com os transgressores. E nós fomos perdoados por Deus com um propósito. Também estamos aqui na Terra com esse propósito. Partilhar com os outros como foi. Como éramos antes de Cristo. Como Cristo entrou na nossa vida e tirou de nós o peso do pecado e nos perdoou. Fomos aceitos e perdoados por Deus. Tornamos filhos de Deus. É essa partilha que nós temos que fazer com aqueles que estão à nossa volta. Passar aos nossos filhos, passar aos nossos netos, passar quando temos a oportunidade. Eu uso muito, e às vezes algumas pessoas até dizem assim: Josué, tu usas muito ilustrações de pecados, situações que fizeste, falas muito que fizeste. Mas tu és um pastor, não devias fazer isso. Eu digo: não, mas à luz da Bíblia é assim que eu vejo. Eu, olhos nos olhos, dizer-vos: eu tenho pecado tantas vezes e falhado, e se não fosse a misericórdia do Senhor, a sua benignidade, a sua graça, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Então o salmista diz isto, Davi diz isto: eu ensinarei então, perdoa-me para que eu possa ensinar. E depois então diz: livra-me, Senhor, dos crimes de sangue, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre os meus lábios e a minha boca se encherá de louvor. Tu não te comprazes, lembra-se onde estudamos o Salmo 50, e aqui vem nesta continuidade deste pensamento: tu não te comprazes, não tens prazer em sacrifícios, senão eu daria os sacrifícios. Ele era rei, tinha todo o poder. O Senhor quer 100 ovelhas, 100 cordeiros sobre o altar, eu vou matar 100 cordeiros. Queres 2 ou 3 novilhos, eu vou matar 2 ou 3 novilhos. Ele tinha o poder económico. Mas Deus não queria saber dos sacrifícios. Deus queria saber de um espírito que vem a seguir a dizer: tu não te comprares em sacrifícios, não os daria. Tu não te leitas em holocaustos, não os faria. Os sacrifícios verdadeiros para Deus, tomem atenção a este versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E é um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Não interessa fazeres poemas bonitos, cantares lindas canções, fazeres sacrifício, andares de joelhos quilómetros, andares a pé, fazeres tudo o que quiseres com o teu corpo. O que Deus espera de ti é que seja verdadeiramente um espírito quebrantado, humilhado aos seus pés, dizendo: Senhor, eu não mereço, mas perdoa-me, Senhor. E Davi foi perdoado. E depois vem então o versículo 18 e 19: abençoa a Sião, abençoa, porque ele sabia que o seu pecado de rei podia prejudicar toda uma nação. Infelizmente nas nossas igrejas os milagres não estão a acontecer porque há pessoas que estão em pecado no nosso meio e continuam lá sabendo que estão em pecado e não querem saber, e prejudicam todos os outros que estão à sua volta, porque Deus não se manifesta onde há pecado. Lembram-se de Acã? Israel perdeu a batalha por causa de um homem que tinha escondido, tinha pecado, tinha desobedecido. Bom, mas isso fica para outro dia. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos ao altar. Então todo o culto irá acontecer de uma forma alegre, quando houver perdão. E nós vamos verdadeiramente participar do culto com alegria, quando nos sentirmos perdoados por Deus. Então se está em pecado, não deixe para amanhã. Peça perdão a Deus hoje. Arrependa-se.
quebrante-se diante do Senhor, porque o Senhor não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Bom fim de semana. Que Deus vos abençoe.